Nós estávamos meditando antes de começarmos, aí veio a visita do Murilo aqui entre nós, depois tivemos a semana da Páscoa, depois semana passada nós também trouxemos uma outra mensagem a respeito do louvor a Deus, como até a Mary Ellen chamou a atenção, e aí eu não concluí aquela parte sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus fala sobre a ira e o controle dela, como deve ser feito. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do verso 21 ao verso 26. Vamos ler toda a passagem de novo, mas hoje nós vamos colocar a nossa atenção, principalmente no verso 23 a 26. Mas nós vamos ler os versos 21 e 22 também, para darmos o sentido de complemento a toda a palavra, ok? Diz assim Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do Geena. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Até aí. Senhor, mais uma vez queremos, diante do Senhor, com a tua igreja, com o teu povo, trazer a nossa palavra de gratidão, adoração por aquilo que tu és na vida de cada um de nós. E agora te pedimos, Senhor, que quando aqui os nossos olhos têm a tua palavra escrita, colocada diante de nós, nós te pedimos que o teu Espírito é que somente pode abri-la ao nosso coração e à nossa mente. Por isso te pedimos, Senhor, que nós possamos ir além do que os nossos olhos contemplam, para que o teu Espírito possa nos mostrar aquilo que vai muito além do que poderíamos ter. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos nesse instante, por favor? As crianças podem ir também, hoje já direto para suas salinhas. Muito bem. Queridos e queridas, vamos parar para meditar um pouquinho nessa palavra aqui. Nós estamos meditando naquilo que Jesus nos fala a respeito de como deve ser o nosso relacionamento em relação à lei e como nós vamos nos relacionar uns com os outros. Nós temos meditado nessa primeira parte do que Jesus fala, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E nós já entendemos, já compreendemos, já aceitamos que Jesus, quando ele fala ouviste o que foi dito, é claro, é relacionado ao que está escrito na lei. Nós sabemos disso, e Jesus não está contra a lei, mas Jesus está enfatizando a essência da lei quando ele diz, eu vos digo. E já vimos que a lei declarava, nesse caso específico, que se alguém fizesse algo de matar outra pessoa, deveria ser levado ao juízo e ser, com certeza, condenado. Jesus pega esse crime de matar alguém, assassinar alguém, e o traz para uma comparação que talvez nós muitas vezes não faríamos. Qual é a comparação que Jesus faz? A comparação de Jesus é quando alguém está irado, encolerizado contra o seu irmão, e aqui nós já meditamos sobre isso, e lembre-se que a palavra encolerizado ou irado, a palavra que o evangelista escolheu para escrever aqui no texto em grego, é uma palavra que significa ira acumulada. E aquilo que você guarda no seu coração e fica lá armazenado.
E a gente sabe que quando a gente armazena o que não presta se torna coisa boa, porque ficou guardado. Vai ficar coisa que não presta guardada, até a hora que apareça. Ira aqui significa aquilo que a pessoa guarda no coração contra outra pessoa e fica ali, armazenado. E uma hora ela vem e derruba e destrói e derrama toda essa ira. Jesus diz: quem age assim com o seu irmão terá que ser levado ao juízo como quem mata uma pessoa. É severo, não é o que Jesus está dizendo? Quantos concordam? Deve ser levado ao juízo. Quem guarda ira no coração contra o irmão, como um assassino, deve ser levado ao juízo. Jesus estava falando aqui de juízo, como levar para aquilo que seria a corte, a primeira instância. Que isso era resolvido muitas vezes dentro das próprias vilas. Mas Jesus disse, e é interessante que Jesus pega algo que é um crime hediondo, assassinato, e o compara com ficar irado com o irmão. E o interessante é que Jesus vem do assassinato para a ira, para uma palavra de desprezo. Parece que ele vai diminuindo a intensidade, parece não, vai diminuindo. Assassinar aos nossos olhos, ao nosso juízo. Matar, ficar irado. Depois ele fala, se alguém disser para seu irmão raca, raca era a palavra do desprezo. É uma palavra aramaica, que era a palavra do desprezo. Eu já preguei tudo isso, só estou lembrando um pouquinho para a gente chegar no ponto de hoje. Raca era aquilo que quando um dizia, quando desprezava a outra pessoa, você já ouviu quando alguém fala alguma coisa e alguém responde assim hoje? Tipo assim, não sabe do que fala, ou essa pessoa não tem importância. É aquele som que não tem tradução, né? Raca. Jesus fala assassinar, tem que ser levado para o juízo. Quem fica irado, encolerizado, ira guardada no coração contra o irmão, tem que ser levado para o juízo como assassino. Se alguém diz raca, então uma palavra de desprezo, terá que ser levado ao sinédrio. O sinédrio já era uma corte mais elevada. O juízo era feito na vila, o sinédrio era alta, era como se fosse, se disséssemos na nossa linguagem de hoje, se alguém desprezar o seu irmão, deveria ser levado para ser julgado pelo Supremo Tribunal. Espera aí, mas porque desprezou alguém, ser levado para ser julgado pela corte máxima? Jesus parece que vai, o que eu quero que você entenda é isso, vai diminuindo a intensidade da ofensa segundo os nossos olhares e vai aumentando a intensidade da condenação. Ele faz de via inversa. Depois ele diz, e se alguém disser para seu irmão, louco, louco aqui também, expliquei isso lá, mas só para lembrar, porque eu sei que às vezes você não lembra nem o que foi semana passada, imagine 3 semanas atrás, então eu vou te lembrar. Louco é a mesma palavra que quando Jesus fala assim no final do seu ensino no Evangelho de Mateus. Agora eu vou comparar a quem ouviu o meu ensino a 2 tipos de pessoas. Nós sabemos quem é o sábio. Aqui louco é o inverso de sábio. Louco aqui, essa palavra não significa alguém que está fora do seu juízo. É uma pessoa que é o inverso do sábio, o nécio. Ok? O sábio é qual? Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica. Esse é sábio por quê? Porque ele é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque quando vierem as tempestades, as dificuldades, os rios baterem contra, os ventos forem fortes, a casa vai ficar de pé. Você quer uma casa espiritual bem construída? Tenha o alicerce feito pelo ensino de Jesus. Agora Jesus diz, agora eu vou chamar de louco, de nécio, aquele que, ao ouvir os meus ensinos, não os pratica. Será semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Porque quando vierem as dificuldades, os rios, os ventos, as chuvas, as tempestades, e bater contra aquela casa, grande será a sua ruína. Ok.
Jesus pode dizer quem é sábio e quem é nécio, mas Jesus diz assim para nós: mas vocês nunca chamem um outro de louco, de nécio. Porque quem chamar um outro de nécio, e eu até expliquei também lá, que é interessante que a palavra grega no texto aqui é moros, moron. Lembro que até na língua inglesa continua usando a palavra moron num sentido pejorativo. É a mesma palavra, vem lá do grego. Jesus diz então, quando a lei diz, se alguém mata outra pessoa, tem que ser levado ao juízo. Quantos concordam? Mas Jesus diz, mas do mesmo modo, eu digo agora, que quem fica encolerizado contra seu irmão, tem que ser levado para o juízo como um assassino. Se alguém despreza o seu irmão, dando uma palavra pejorativa sobre ele, de desprezo, raca, tem que ser julgado pela corte maior. E se chamar o outro de nécio, estúpido, talvez seria a palavra mais contemporânea para nós. Se você diz que alguém é ignorante, espiritualmente falando, sabe o que eu digo? Você tem que ser levado para ser, a sua condenação já chegou, e Jesus diz, tem que ser levado para ser queimado no fogo do Geena. Eu expliquei também o que é o fogo do Geena. Eu estou resumindo 3 mensagens em alguns minutos aqui. Geena. É verdade que muitas das nossas Bíblias, a maioria, se não todas as Bíblias, traduzem a palavra Geena por inferno. Mas na realidade, a palavra que Jesus usou aqui, Geena, na época em que essa palavra era usada, a palavra que Jesus deve ter usado, aramaica, era Gehinom. Você será levado para ser queimado no vale no Gehinom, que é traduzido por Geena em grego. O que era o Gehinom? Gehinom era um vale que tinha próximo de Jerusalém, que era o lixão da cidade. O lixão. Era para onde a cidade levava o lixo para ser queimado. Você já imaginou o que é um lugar onde tem lixo sendo queimado? O cheiro. No Evangelho está mesmo escrito, lá no vale de Gehinom, o fogo não se apaga e o verme não morre. Porque onde tem lixo queimado, tem mau cheiro. E onde tem lixo, tem o quê? Agora o verão está chegando de novo, né? Enquanto está no inverno, você deixa o lixo armazenado 2 semanas lá fora para jogar fora, não tem muito problema não. Agora o verão está chegando, você deixa o lixo lá fora 3 dias, as larvazinhas começam a aparecer, não é? Lixo é isso. Lixo não produz coisa boa. Lixo produz só mau cheiro, que já é o cheiro da morte. Se alguém diz para seu irmão, nécio, você está condenado para ser queimado no vale do Rinom. Gehinom. Esse vale era o vale aonde na época dos reis, alguns reis tiveram a insanidade de fazer adoração a um deus chamado Moloque. Nesse vale. E nesse vale, depois por isso que ele foi usado para ser o lixão da cidade, para queimar o lixo. Para que nunca mais ninguém usasse aquilo para mais nada, aquele local. Porque naquele vale, no vale de Rinom, no Geena, reis e pessoas levavam os seus próprios filhos para serem queimados vivos em honra a Moloque. Um vale horroroso, que só lembrava da morte e da destruição. O que eu quero falar com tudo isso para chegarmos na mensagem de hoje? Nós muitas vezes julgamos que algumas coisas são tão pequenas e insignificantes que não fazem mal. Primeiro erro. Há coisas que podem parecer pequenas e insignificantes aos nossos olhos, mas que podem ter grandes e terríveis consequências. Jesus está falando que no relacionamento entre irmãos e irmãs, o menor dos agravos
Jesus considera, o que ele quer dizer é que isso deve ser considerado como algo sério. Entenda por quê. Vamos pegar agora do que parece ser o mais brando para o mais grave. Quando alguém despreza outra pessoa dizendo, isso é um nécio, isso é uma pessoa ignorante, isso é uma pessoa que não conhece das coisas, ela começa assim. Presta atenção, você está me acompanhando? Está todo mundo me acompanhando? Imagine, eu vou repetir, imagine essa situação. Quando alguém começa a olhar para outra pessoa e dizer, isso é um ignorante, isso é um tolo, isso é uma pessoa que não bate bem, deve faltar algum pino, ou tem uns 2 extras, mas é sempre com a coisa de um desprezo. Alguém já ouviu alguém fazendo isso? Eu não vou perguntar quem já fez isso, né? Eu vou perguntar se você viu o outro fazendo. Alguém já viu? Vocês estão comigo? Quantos estão aqui comigo? Quem já ouviu alguém fazendo isso, levanta a mão e diz, eu já ouvi. Você está com medo de dizer, hein? Acho que você está pensando assim, pastor, acho que eu já fiz isso. Despreza, o desprezo. Quando a gente despreza alguém, é um tolo, é um nécio. Quando essa pessoa se aproxima de nós, que eu estou vindo agora de baixo para cima, da ordem que Jesus colocou. Quando essa pessoa fala qualquer coisa, quando a gente vê essa pessoa, se a gente já a considerou tola, nécia, sem valor, quando ela fala qualquer coisa, alguém diz assim, você simplesmente ignora o que ela diz. Você ignora o que ela fala. Você ignora a presença dela. Quando chegou ao ponto do desprezo, ao ponto do ignorar, você vai chegar no terceiro passo, que eu estou vindo de baixo para cima. Qualquer coisa que essa pessoa passa a fazer, te dá raiva. Opa, alguém ouviu o que eu disse? Quando você ignora alguém como tola, a despreza, o próximo passo é, se ela te disser bom dia, no dia seguinte você está com raiva dela. Mas ela só disse bom dia, mas é que eu não suporto esta pessoa. Alguém já viu alguma situação como essa? Que o outro fica irado, só de ouvir falar da pessoa, se vê quer matar. Alguém fala assim, pastor, você está muito exagerado, pastor, as pessoas não são assim não. Não são? Talvez alguém diz, não, matar não, jamais. É verdade que talvez chegar ao ponto de ir lá esganar e matar, muitos não chegarão, mas já fizeram uma coisa e por isso que Jesus compara, a ira contra o irmão com o crime de assassinato. Porque quem guarda ira no coração contra outra pessoa, aquela pessoa ele já a matou no seu coração. Não existe relacionamento, já está morta. Quantos concordam com o que eu estou falando? Ou você acha que eu estou exagerando? Quem guarda ira no coração contra alguém, é porque começou com o desprezo de achá-lo que é tolo, a ponto de qualquer coisa que ela fala agora já dá aquele escárnio e chega ao nível da ira. Ela fala, me irrita. Tem gente que é exata, o que eu estou dizendo a gente já viu e conhece casos. Tem gente que diz assim, nossa, só dessa pessoa falar me irrita. Por que está assim? Porque o coração está cheio de ira contra esta pessoa. E Jesus diz, quem assim age é como um assassino, porque na realidade já matou no coração aquela pessoa. Muito bem. Jesus então agora nos diz a seguinte palavra. Se você então sabe, veja agora comigo, antes até da pessoa falar, veja o verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, verso 24,
deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu acredito que a maioria das pessoas que leem isso aqui hoje, apesar das palavras serem claras, não entendem a profundidade do que Jesus está falando. Deixa eu te explicar uma coisa. Oferta no altar é uma expressão que nós usamos hoje de maneira muito simples. Mas deixa eu te explicar no contexto em que Jesus falou estas palavras. Altar só existia um em que uma oferta poderia ser colocada. E esse altar estava no templo em Jerusalém. Ninguém poderia dizer, eu vou fazer um altar na minha casa para fazer ofertas para Deus. Não. A vila não podia dizer assim, vamos fazer o altar da nossa vila para fazermos sacrifícios. Não. A província não podia dizer, vamos escolher um lugar da nossa província para termos um altar. Não. Altar só tinha um e estava em Jerusalém. Você já começou a entender o que Jesus está dizendo? Imagine que você vem da mesma região de Jesus. Vamos imaginar que nós somos galileus, como Jesus. Jesus era galileu. E vamos a Jerusalém para levar uma oferta para ser colocada sobre o altar. Nós saímos da Galileia, andando uma semana pelo menos, para chegar em Jerusalém. Quando a gente chega em Jerusalém, eu tenho que fazer a minha oferta, eu vim aqui para isso. Aí eu tenho que entrar no lugar para levar a oferta. Aí eu tenho que passar pelo átrio dos gentios, eu tenho que passar pelo átrio das mulheres, eu tenho que passar pelo átrio dos homens. Aí eu chego lá na entrada do átrio dos sacerdotes, do átrio externo, e um sacerdote vem me atender, porque não sou eu que vou ofertar. O sacerdote vai chegar até mim e vai dizer, por que você está aqui hoje, Rosevart? Olha, eu vim lá da Galileia, porque eu cometi um pecado. Não, olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, o pecado não foi porque eu quis pecar, foi uma falha, eu errei. Fui pego pelo momento, porque os judeus reconheciam o seguinte, presta atenção numa coisa, para vocês entenderem a gravidade e a seriedade do que Jesus está dizendo. Só poderia ser oferecida uma oferta sobre o altar por algum pecado, se fosse pecado involuntário. O que era pecado involuntário? Não é que a pessoa pecou sem querer, é aquele tipo de coisa que a pessoa pecou, mas era tipo assim, eu estava lá naquele momento, no momento eu fiquei irado e briguei com meu irmão, eu fiquei com raiva. Ele não ficou com aquilo guardado, foi uma coisa do momento, não é uma coisa que assim, eu premeditei para fazer. Premeditação não poderia levar a oferta para o altar, tinha que ser algo assim involuntário. Ok, para deixar a coisa simples. Aí de repente o sacerdote chegou, então é por isso, é um pecado involuntário, ok? Aí ele levava a oferta, que normalmente era um animal, vamos dizer um cordeiro. Levava o cordeiro, e eu entrava com o sacerdote até diante do altar. O sacerdote dizia, agora coloca a sua mão sobre a cabeça do cordeiro aí, confessa o seu pecado, colocando a mão sobre a cabeça do cordeiro, que era uma espécie meio de que substitutório. Ao confessar o pecado e colocando sobre a mão, sobre a cabeça do pobrezinho do animal que não fez nada, não fez nada o bichinho, colocou a mão sobre a cabeça dele, eu fiz isso, eu pequei, não sei o quê, babá. Aí o sacerdote dizia, ok, agora o animal vai ser sacrificado e vai ser colocado sobre o altar. Jesus disse assim, agora pare para pensar, vamos voltar na palavra de Jesus. Você entendeu o que eu falei aqui? Você saiu lá da Galileia, você é galileu, como Jesus. Ninguém aqui é brasileiro, nem português, nem açoriano, nem cabo-verdiano, nós somos tudo galileus. Saímos lá da Galileia, fizemos toda aquela viagem, passamos todo o percurso, o animal já recebeu, está lá, o sacerdote disse, o animal está ok, pode sacrificar, está feito. Aí na hora de dar a oferta, eu me lembro, mas espera aí, o irmão Botelho, que eu deixei ele lá na Galileia, que ele não foi comigo, não veio comigo, tem um problema com o irmão Botelho que não foi resolvido. Jesus disse, opa,
Ó, isso aqui é só ilustração, tá, gente? Ninguém não tem nenhum problema com o irmão Botelho, não, né, irmão Botelho? Tá, tudo bem. É só uma ilustração, porque afinal de contas nós somos galileus. Não tem nenhum problema com o irmão Botelho. Mas, eu me lembrei. Opa, peraí. Eu tenho um problema com o irmão Botelho, que não está resolvido. Jesus diz, para tudo. Volta para Galileia. Reconcilia-te com o teu irmão Botelho. Depois você volta para fazer a oferta. Deu para entender o que Jesus está falando? Por isso que muitas vezes nós não entendemos muito bem as palavras de Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, que essa é uma realidade. Nos nossos ditados de hoje, Jesus era 8 ou 80. O crime parece pequeno, mas a condenação é severíssima. Porque o que Jesus quer ensinar aqui? O que Jesus quer nos transmitir com esta palavra? Duas coisas que nós temos que entender aqui. Se alguém tem algo que fez algum pecado, cometeu algum pecado, pecado é aquilo que quebra o relacionamento da pessoa com Deus. Quantos entendem isso? Quantos concordam? Pecado é o que quebra o relacionamento da pessoa com Deus. O profeta Isaías declarou assim para o povo lá atrás: os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. O que é pecado? Nesse caso, pecado é aquilo que quebra o relacionamento da pessoa com Deus. Se o relacionamento com Deus foi quebrado, ele tem que ser corrigido. Ele tem que ser renovado o relacionamento. E isso exigia, naquele tempo, um sacrifício. Por que um sacrifício? E sacrifício significa entregar o melhor que você tem para Deus. Isso é o que significa sacrifício. Não entregue a sobra, não entregue o lixo, não entregue o produto quebrado, não entregue aquilo porque já não tem mais valor, porque isso não é sacrifício. E se arrumar um lugar para pouco, você não quer mais. Nada contra os yard sales que a gente faz. Mas eu espero que, eu já disse isso quando a gente até faz yard sale. Estou falando de um tom meio de brincadeira, mas é sério. Não aproveite do yard sale da igreja para trazer a quinquilharia que não vale mais nada, para ter aqui como depósito de lixo, porque aqui não é Eugênia. Quando você trouxer alguma coisa que você quiser trazer, que a gente vai fazer um yard sale, para passar aquilo para alguém e aquele dinheiro ser revertido, principalmente que a gente usa para missões, traga algo bom, para que ninguém depois vai dizer, não vai no yard sale daquela igreja, não, aquele povo só coloca coisa velha que não vale nada lá. Isso não é sacrifício. Sacrifício não é assim, eu estou com esse carro aqui com o motor já fundido, o pneu furado, roda quebrada, eu vou ofertar ele para a igreja. Não, pelo amor de Deus, não traz para a igreja. Não. Nem dê isso para ninguém. Eu vou dar como oferta. Não, esse tipo de oferta ninguém merece. Ninguém merece. Estou falando assim num tom meio jocoso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: sacrifício é entregar o melhor. Porque você diz assim, eu quero restaurar o meu relacionamento com Deus. E isso tem um preço. Não que eu esteja pagando o preço, mas eu tenho que entender que tem um custo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e tentar explicar isso para você entender. Quando nós falamos do sacrifício de Jesus, para que você entenda o que eu quero dizer com sacrifício, oferta que é entregue. Por que a morte de Jesus na cruz, que humanamente falando é um ato horroroso, horrendo, alguém ser pregado numa cruz e deixar ali até a morte. Mas nós chamamos isso de sacrifício. O Evangelho de João nos explica isso de uma forma bela, do que algo que é terrível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um anjo que não valia mais nada para vir, o melhor dos seus anjos, não, que deu o seu filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus nos dá uma oferta, Ele nos oferece o que Ele tem de melhor. Quando nós ofertamos a Deus, nós vamos ofertar o melhor. O melhor não significa que, pastor, então eu não posso ofertar nada para Deus, porque eu sou uma pessoa pobre. Não é isso. A maior oferta descrita na Bíblia foi da viúva pobre, que deu 2 moedinhas, porque era tudo o que ela tinha. Os ricos davam do que sobrava. Não foi uma grande oferta. Dar o melhor. Você quer ter relacionamento com Deus? Quantos querem ter relacionamento com Deus? Eu acho que vocês não entenderam a minha pergunta. Eu vou deixar vocês limparem os ouvidos. Alguém precisa de limpar o ouvido aí, por favor, rapidinho? 1, 2, 3, ok. Fazer a pergunta de novo. Quantos querem ter relacionamento com Deus? Ok. E se esse relacionamento com Deus for quebrado, o que você vai fazer? Tanto faz, eu arrumo outro Deus. É assim? Não. O que você quer? Você quer restaurar-se com Deus, não é verdade? Você vai fazer o que for possível para restaurar com Deus. Alguém diria assim, pastor, mas no nosso caso hoje, graças a Deus, que a gente não tem que trazer animalzinho nenhum para ser sacrificado. É verdade. Porque Jesus já morreu na cruz por nós. É verdade. Mas não se esqueça de uma coisa, mas tem uma coisa que não mudou. Tem uma coisa que não mudou. Que ninguém pode estar restaurado o seu relacionamento com Deus. E acredite-me, mesmo uma vez que Jesus já morreu na cruz, porque senão nós não valorizaremos o sacrifício de Jesus. Quando? Quando você continuar de mau relacionamento com o seu irmão ou com a sua irmã. E isso não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem disse. Se você sabe que teu irmão tem algo contra ti, Jesus não disse que você tem que você tem algo contra o teu irmão, que você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, porque nós somos muito fácil de nos esquivarmos e de nos excusarmos as nossas atitudes. Alguém disse, não pastor, não Jesus, não Senhor, Deus sabe do meu coração, eu não tenho nada contra aquela pessoa, se ela que tem um problema comigo, problema dela, eu estou bem, eu não tenho nada contra ela. É por isso que Jesus disse, se você sabe que um irmão tem algo contra ti, você não pode esperar ele vir até você, você é que tem que ir até ele. A não ser que tenha, ele está dizendo que não tem. Ou às vezes a gente diz assim, não, mas não fui eu que comecei, pastor, eu estava quietinho no meu lugar. Ele que começou, ela que começou, eu estou aqui, estou aqui, na hora que quiser pode vir que eu estou aqui. Jesus diz, não é assim. Se você sabe que teu irmão tem algo contra ti, não coloque nenhuma oferta sem primeiro se reconciliar com o teu irmão ou com a tua irmã. Dá para entender o que Jesus está dizendo? Por uma razão muito simples. Não é possível, e agora eu vou usar uma expressão de outra passagem bíblica, que explica muito bem isso. É como se ele estivesse tentando explicar essa passagem. Quando na primeira epístola de João, está escrita a seguinte palavra: se alguém diz assim, eu amo a Deus, mas não ama a seu irmão, é mentiroso. Você ouviu o que as escrituras estão dizendo? Alguém diz, não pastor, eu não tenho nada contra aquela pessoa. Eu estou aqui tranquilo, minha consciência limpa, tranquila. Deus sabe, eu amo Deus. Você não tem nada? Não tem. Então faça o seguinte, vá se reconciliar. Não, mas não fui eu que fiz, eu não fiz nada de errado. Ele que errou, que venha. E é tão engraçado, um engraçado entre aspas. A gente como pastor, lógico que eu não estou citando o nome de ninguém aqui, nunca vou citar, né? Mas a gente encontra, onde tem gente
Aparece algum problema de relacionamento aqui e acolá, não é? E como é normal de acontecer a seguinte situação: duas pessoas estão com um problema. Você conversa com uma, você conversa com a outra. As duas acham que estão certas. Não, pastor, não fui eu. Não fui eu. Aí você conversa com o outro. Não, pastor, não fui eu. Aí você volta para o outro. Não, é porque ele fez assim. Não, mas eu só fiz assim porque eu entendi que quando ele falou assim, eu fiz assim. Então a culpa não é minha. Não, a culpa não é minha. É ele, é ela, é ele. Nunca é eu. Já tive casos que é até assim. Não, olha, realmente, ele está errado, eu estou disposto a perdoar. Estou disposto a perdoar se ele vier até mim. Porque eu não fiz nada de errado. Vou até perdoar, mas depois ele vai ter que ouvir umas boas também. Você está pensando que eu estou brincando? Que eu estou criando história aqui? Eu estou até disposto, estou aberto ao perdão, estou aberto à restauração, mas ele tem que vir. E vou. Se ele me pedir perdão, perdoo. Mas depois que eu perdoar, ele vai ter que ouvir para entender como é que são as coisas, que não é assim não. E diz que não tem nada no coração contra a pessoa. E o outro diz, não, eu não tenho nada no coração contra a pessoa, não. Será que eu estou sendo claro? Que a minha preocupação não é se vocês estão entendendo, porque eu não vou subestimar vocês, porque eu sei que vocês são pessoas inteligentes. A minha preocupação é se eu estou sendo claro. Se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra ti, se você pensar, eu não tenho nada, se você começar a pensar, você vai descobrir, pior que eu tenho mesmo, hein? Vai lá e reconcilia-te com ele. Vai, e Jesus diz, vai depressa. Jesus, mas eu acabei de chegar em Jerusalém, vou gastar 7 dias de volta para Galiléia, puxando esse cordeiro de volta, porque o Senhor disse que eu não podia entregar, e o sacerdote não vai tomar conta para mim não. Volte, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça. Aí Jesus, veja como agora chegamos a um ponto para eu concluir essa mensagem. Para que não aconteça que o teu adversário te apresente a causa diante de um juiz, o juiz te chame a prestação de contas e diz, quer saber de uma coisa? Você que achava que estava certo, é culpado, você está condenado, vai preso agora. E não vai sair de lá, enquanto não pagar o último centavo do que deve. É lógico que isso é uma parábola, é meio parabólico essa ilustração de Jesus, um ensino de Jesus. O que Jesus quer dizer é o seguinte: se existe um problema entre duas pessoas, de um certo modo o ensino de Jesus ele rebate para os dois lados. Os dois são prisioneiros. Prisioneiros do quê? Prisioneiros do ódio, do rancor, porque o meu orgulho foi ferido, porque o meu direito foi ultrapassado, e fica preso nesse estágio terrível, e não consegue sair dali. O que Jesus está querendo transmitir para nós, é que não existe problema de relacionamento, que possa parecer pequeno inicialmente, que não possa vir a se tornar algo extremamente grande mais na frente. Você entendeu o que eu falei? Foi claro? Não existe problema que pareça pequeno inicialmente, que se não for resolvido logo, não venha a crescer e a se tornar um grande problema amanhã. E por isso que muitas pessoas morrem espiritualmente. Sabe por quê? Porque começa com um problema de relacionamento com outra pessoa. Quando você perde o relacionamento com alguém, deixa eu te dizer de novo isso, não sou eu que estou te dizendo, é Jesus quem diz. Se você não se relacionar com o teu irmão,
não tem como você se relacionar com Deus. Eu fui claro? Se você não se relaciona, se eu não me relaciono, se nós não nos relacionamos uns com os outros, no amor em Cristo, não poderemos nos relacionar com Deus, porque Deus não aceita a oferta de quem não restaurou o seu relacionamento um com o outro em primeiro lugar. Preste atenção aqui, que é aqui que eu vou concluir. Isso era considerado tão sério entre os judeus, que se alguém dissesse assim, e é o último exemplo que eu vou usar e encerro mesmo. Eu vim trazer essa oferta aqui porque eu estava passando pela frente da casa do meu vizinho, e eu gostei do cortador de grama dele, e eu levei para mim. Mas agora eu vim aqui trazer uma oferta, porque eu pequei, né? Porque eu levei que não era meu, para o Senhor me perdoar, para Deus me perdoar. A primeira pergunta que o sacerdote faria para aquela pessoa, para mim, se fosse eu que tivesse feito isso, ele dizia assim: você devolveu o cortador de grama? Não, mas eu vou dar uma oferta para Deus, né? Para Deus me perdoar, e deixa o cortador lá. Não tem oferta enquanto não devolver. Deus não é comprado. Ah, mas eu digo que ama a Deus. Então prove que ama a Deus como? Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o outro semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe um sem o outro. Quem ama a Deus, ama o irmão. Quem ama o irmão, ama a Deus. E Deus não aceita sacrifícios vazios e palavras vãs que não estejam alicerçadas na prática da comunhão, do perdão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse instante. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Senhor, nós sabemos que a Tua palavra nos esclarece, abre a mente, abre o coração, abre o nosso espírito, e podemos até captar a compreensão da Tua palavra por meio do agir do Teu Espírito em nós. Mas Senhor, nós sabemos também que o querer e o efetuar estão no Senhor. Por isso, Senhor, mesmo que compreendemos e queremos, mas nós Te pedimos agora, dá-nos forças, para que essas palavras não entrem no nosso ouvido por um ouvido e saia pelo outro, mas que essas palavras entrem e vão até a nossa mente, ao nosso coração, e que isso produza mudança de atitudes na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos, e é assim que o Senhor nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não temos como alcançar mais de Ti, se não demonstrarmos que verdadeiramente o Teu amor está derramado em nosso coração, e o demonstramos e o vivenciamos uns com os outros. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e verdadeira, e Te peço que só pelo Teu amor e graça é que poderemos viver e conviver uns com os outros na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças ao Senhor.